Bom dia! Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 13 de novembro, quinta-feira, vamos falar da diferença entre bursite e tendinite. Você sabe o que é isso? Então o programa de hoje é imperdível. Fique conosco, mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para toda a família da Maria Leite da Silva, lá do Jardim Pênfigo. Um abraço especial para o Pedro Joaquim da Silva, da Vila Popular. E um abraço para lá de especial para os irmãos Tiago, de 10 anos, e Pedro, de 6 anos. Os dois são filhos do Luiz Fernando e da Paula, proprietários da rede de lanches Bob's aqui no Mato Grosso do Sul. Eu falei, Tiaguinho, que eu ia mandar um abraço para você. Tá aí, ó, para você e para o Pedro. Deus abençoe vocês. A bursite e a tendinite são dois problemas que atingem grande parte da população. Quem nunca ouviu um familiar ou um colega de trabalho se queixar de dores no pulso, no ombro ou no joelho? Porém, apesar de terem sintomas e causas bem parecidas, os tratamentos precisam ser adequados e específicos para cada uma delas. No programa de hoje, eu recebo o ortopedista Dr. Diogo Carvalho para falar mais sobre este assunto. Bom dia, doutor Diogo. Bom dia. É um prazer tê-lo aqui em nossos estúdios. Já começa explicando para a gente o que é bursite e o que é tendinite, que a maioria das pessoas confundem. Bom, a bursite é uma inflamação, né, de uma bolsa, ou mais conhecido como uma bursa, que nós temos, e ela se localiza bem próximo às articulações. E ela tem como função, né, diminuir o atrito entre os tendões e a parte óssea. Então ela faz com que os tendões se deslizem com mais facilidade. Então quando nós temos uma inflamação dessa bursa, nós temos a bursite. Certo. Já a tendinite é quando nós temos uma inflamação do tendão. O tendão é aquela parte que ele liga o músculo ao osso. E o tendão ele sofre bastante com isso, porque ele não é tão rígido quanto o osso e também não é tão elástico quanto o músculo. Então, quando nós temos algumas dessas causas, que vai gerar essa inflamação no tendão e vai ocorrer a tendinite. São diferentes então, cada um na sua. Mas e os sintomas, são parecidos mesmo? Eles são diferentes, porém grande parte das vezes eles podem estar relacionados. Como eles estão próximos, então os sintomas, eles na maioria das vezes são parecidos. Então, a tendinite, por exemplo, nós temos uma dor no local, né? Próximo também à articulação. Essa dor ela se estende para o músculo, tem uma dificuldade na movimentação, né? Um inchaço, podendo ter um edema no local, né? Já a bursite, você tem uma dor bem próximo à articulação, ela não se propaga tanto como a tendinite e ela causa uma limitação da mobilidade da articulação, mas ela também pode dar um inchaço, né? um edema no local. Então são um pouco parecidos, porém diferentes, né? Quem vai fazer esse diagnóstico é o especialista, o ortopedista. Isso, é o especialista que faz esse diagnóstico. E as causas também são as mesmas ou são diferentes para a bursite e para a tendinite? Tem causas que elas são as mesmas, né? Na bursite e na tendinite, e algumas dessas causas também diferenciam. Por exemplo, a tendinite, as causas principais, os fatores que se relacionam a isso, são mais os movimentos repetitivos, né? Uma falta de um alongamento da musculatura, ou um esportista com um excesso de uso dessa musculatura, dos tendões,
né? A gente pode ter também uma infecção no local. Já a bursite, ela está relacionada mais a um trauma, um traumatismo local, um traumatismo crônico, né, repetitivo também, e também pode estar relacionado a infecções, a doença autoimune, né, tanto a tendinite quanto a bursite. E também algumas, elas podem estar relacionadas e uma ser secundária à outra. Diagnóstico é feito através do exame clínico, tem ultrassom, tem ressonância, tomografia. Como é que vocês fazem o diagnóstico, Diogo? O diagnóstico ele é principalmente clínico, né? Através de uma anamnese, um exame físico, o diagnóstico você consegue diagnosticar a maioria das vezes. Para a gente poder excluir outras causas, outros fatores, a gente pode utilizar a radiografia, né? Mas os exames que você consegue dar um diagnóstico mais acurado, geralmente é o ultrassom, né? E a ressonância magnética. Aí você fecha um diagnóstico. Você fecha um diagnóstico associado. Existe um grupo de pessoas ou uma profissão onde esses problemas aparecem com mais intensidade? Com certeza. Dentre essas pessoas, nós temos que estar relacionado com a atividade excessiva do membro. Por exemplo, jogadores de futebol, eles costumam desenvolver tendinite dos membros inferiores. O tenista, ele costuma desenvolver uma tendinite dos membros superiores. É de acordo com a utilização? De acordo com a utilização. E quanto às profissões, pintores, trabalhadores braçais, os professores que utilizam o membro, né, acima da cabeça, costumam desenvolver uma tendinite, né, ou uma bursite também dos membros superiores. Tem também a bursite da empregada doméstica, que antigamente se falava porque ela ficava muito tempo no chão esfregando para limpar, né? Então, está muito relacionado aos movimentos repetitivos, né? Como vocês veem, tendinite, bursite, tem mais coisa para a gente saber. Não saia daí não, é rapidinho, já já voltamos.